Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo vídeo da série Conhecendo a Comédia. Neste vídeo, vamos entender de onde vem a comédia. Quem é que inventou essa coisa tão importante pra gente? A vida sem comédia seria muito mais difícil, não é verdade? Dar umas risadas no momento de tensão, perceber o ridículo de coisas que são levadas muito a sério, compreender o comportamento da nossa sociedade, ver como nós mesmos podemos ser ridículos. Ao contrário do que alguns desinformados afirmam, a comédia não é algo banal. Isso é a chamada intriga da oposição. Oposição que, nesse caso, ainda quer ser levada a sério. Não dá, né? Como quase tudo na vida, a comédia pode ser usada de modo consistente ou inconsistente. O fato é que, bem ou mal usada, ela pode revelar muita coisa sobre nós, humanos. Mas afinal, de onde vem essa grande invenção? Qual é a origem da comédia? Considera-se que a comédia surgiu na Grécia Antiga. Chamada pelos estudiosos posteriormente de comédia antiga, essa comédia feita no século V a.C. era um pouco diferente dos padrões de hoje. Primeiro, pelo ambiente e pela importância em torno dela. Era algo muito grandioso. Imagine uma enorme celebração ao ar livre com duração de 5 dias para toda a população com música, dança, vinho e teatro. Essa é uma descrição simplificada das Lenéias e das Dionisíacas urbanas, duas festividades que aconteciam anualmente em Atenas, em homenagem a Dioniso, deus do vinho, da fecundidade, de alguns outros fenômenos e, claro, do teatro. Dentro dessas celebrações, havia concursos de tragédia e comédia que punham então os autores em disputa. A comédia da época abordava diretamente, de modo crítico e contundente, os problemas políticos e da sociedade ateniense como um todo. Por exemplo, na peça As Nuvens, Aristófanes ridiculariza o filósofo Sócrates, associando-o aos sofistas. Os sofistas eram pessoas que ensinavam retórica, que, grosso modo, seria a capacidade de construir discursos persuasivos, discursos convincentes. A presença dos sofistas na cultura grega era relativamente recente. Eles surgiram como mais um meio de estudo, principalmente para que as pessoas aprendessem a debater politicamente. Porém, isso era visto com receio por vários cidadãos atenienses, dentre eles Aristófanes, que nessa comédia mostra o sofismo como uma prática vazia, que poderia trazer consequências indesejadas. Afinal, a capacidade de argumentar bem, sem ter razão, poderia ser usada com más intenções. Você já ouviu falar nisso? Discursos que convencem muita gente, mas escondem más intenções e até mentiras? Pois é, tema de uma comédia antiga. A peça mostra Strepsíades, um homem da aristocracia ascendente que está atolado em dívidas e resolve procurar Sócrates para aprender a arte da retórica. Seu objetivo é saber manejar as palavras com talento suficiente para enganar seus credores, se defender de cobranças e não pagar suas dívidas. Veja o diálogo entre Strepsíades e um discípulo de Sócrates. Identificado pelo autor apenas como discípulo, porque é apenas uma sombra de Sócrates, ele conta a Strepsíades sobre as mais recentes investigações de seu mestre. Querefonte Desfétio perguntou-lhe qual a sua opinião. Se os mosquitos cantam pela boca ou pela rabadilha? E o que foi que ele disse a respeito do mosquito? Ele dizia que o mosquito é estreito. Como é apertado, o ar passa por ele com violência e se encaminha diretamente para a rabadilha. Ora, como é oco e ligado a esse lugar estreito, o buraco ressoa por causa da violência do sopro. Ah, então o rabisteco do mosquito é uma trombeta! Seja ele 3 vezes bem-aventurado só por essa investigação. De fato, numa defesa, facilmente seria absolvido quem conhece a fundo o intestino dos mosquitos. É claro que ver em cena com os atores seria muito melhor, mas pelo trecho dá pra gente perceber como Aristófanes ridiculariza o aristocrata ascendente na figura ingênua e deslumbrada de Strepsíades. E ao mesmo tempo,
zomba do tipo de investigação feita por Sócrates. Existe uma ironia evidente, né? Sócrates é valorizado como um grande sábio que tem até discípulos, mas os temas pesquisados por ele não são nada grandiosos. Strepsíades faz até um trocadilho, então na tradução em português, em vez de falar investigação, ele fala intestigação, numa referência ao intestino. Você deve ter percebido que o diálogo tem também um certo traço escatológico. A escatologia, aliás, era presente na comicidade antiga. Ela era um dos recursos utilizados para rebaixar coisas que eram muito idealizadas, que se pretendiam muito elevadas. Na comédia antiga, também era comum que os atores se dirigissem ao público. As peças tinham, inclusive, um momento chamado de parábase, quando o enredo, a história da peça, era interrompido, o coro de atores tirava a máscara e ia para a frente do palco passar uma mensagem do autor. Quem fazia esse discurso era o corifeu, líder do coro. Normalmente ele citava os nomes de políticos e outras pessoas que o autor quisesse criticar publicamente, pensando nos rumos de Atenas. Na parábase, o poeta pedia também para que votassem em sua peça, muitas vezes ironizando seus concorrentes no concurso de comédia. Apenas 11 comédias completas de Aristófanes sobreviveram até a atualidade. Sua obra tem o tom crítico e contundente que eu mencionei e também passagens muito poéticas. Tudo isso tem a ver com a cultura grega da época. Acredita-se que era um período muito democrático e que, por isso, havia toda essa liberdade para criticar os governantes e pessoas influentes que muitas vezes estavam sentadas na primeira fila do teatro. Assim como o aspecto ritualístico era muito importante, já que as peças se inseriam nas celebrações ao deus Dioniso. E como é a estrutura dramatúrgica da comédia antiga? Como a história da peça é construída? A maior parte das peças começa expondo algum problema, sempre de modo muito jocoso, e inicia o desenvolvimento da situação. No exemplo de As Nuvens, no início vemos a angústia de Strepsíades com suas dívidas e sua ida até Sócrates com a intenção de aprender a persuadir pessoas para conseguir não pagar suas dívidas. Nesse momento, quando ainda não sabemos onde tudo isso dará, entra a parábase, com o discurso do autor. Depois, o enredo é retomado, com os acontecimentos se encaminhando para uma resolução. Nessa parte, após a parábase, as peças apresentam muitas vezes tipos característicos da sociedade ateniense. Essa é a estrutura básica que aparece na maior parte da obra de Aristófanes. Outra característica da comédia antiga, o coro. O coro tinha uma participação muito importante, agindo, ponderando sobre as ações das personagens e cantando. Normalmente, as máscaras e a caracterização dos atores do coro faziam referência a algum animal, como aves, vespas ou rãs, por exemplo. Mas isso não era regra. Na peça que estamos usando como exemplo, há um coro de nuvens, talvez para sugerir que o pensamento de Sócrates e dos sofistas era tão sólido como uma nuvem, ou que o pensamento deles ficava distante da Terra, da realidade concreta. Muito ideal e pouca realidade. São interpretações possíveis. E de onde vem tudo isso? Qual é, afinal, a origem da comédia? Como sempre, não há unanimidade entre os teóricos. No entanto, tudo indica que a comédia grega se origina principalmente de dois fenômenos, os comos e as farsas dóricas. O termo comos era usado para designar dois tipos de procissões. Existiam os comos em homenagem a Dioniso, em que as pessoas carregavam um falo como símbolo da fecundidade, da fertilização da terra, visando boas colheitas. Esses comos eram, portanto, de caráter religioso. E havia também comos profanos, em que as pessoas se fantasiavam de animais e solicitavam prendas e donativos, sendo às vezes um pouco agressivas. A comédia antiga mistura os dois tipos. É provavelmente dos comos que vêm os coros da comédia antiga. O termo comédia vem de comoidia, comos, que significaria procissão jocosa, essas procissões de que falamos, mais oidé, que significa canto, mais ia. Então, de modo simplificado, seria o canto da procissão jocosa.
E as farsas dóricas, a outra provável influência da comédia antiga? Essas farsas eram apresentações de cenas improvisadas com tipos grotescos, caricaturas, inclusive caricatura de mitos. Essas cenas não tinham muito enredo nem diálogos, eram cenas isoladas, feitas mais com ações físicas, com gestos, movimentos. Essas farsas teriam se originado em Mégara, algum tempo antes da criação da comédia grega. Supõe-se que a primeira parte das peças, que antecede a parábase, venha dos comos, e a segunda, que acontece depois da parábase, viria das farsas dóricas. Uma boa introdução ao assunto é o livro de Junito de Souza Brandão. Veja as informações na descrição. A comédia antiga aconteceu num momento de grande força da cultura ática e deixou marcas para muitos autores e autoras que vieram depois, inclusive hoje. Era um acontecimento de grande importância, em um ambiente político democrático, com liberdade de expressão e toda a riqueza e particularidade da cultura grega da época. Um momento ímpar que, depois de algum tempo, passará por transformações. E isso obrigará a comédia a mudar também, conforme veremos no próximo vídeo da série Conhecendo a Comédia. Recomendo muito que você leia as peças e estude sobre o tema para conhecer melhor. Se quiser compreender a comédia antiga em profundidade, o ideal é que você leia as obras de Aristófanes, de preferência em edições comentadas, e artigos e livros sobre a cultura grega antiga, especialmente relacionados ao teatro. Mas, ao mesmo tempo, ainda que você não estude nada sobre o contexto da época, só de ler as comédias vai ver que essas peças abordam questões que são ainda muito válidas para nós, pobres humanos do século XXI. Inscreva-se e acione o sininho de notificações para saber de novos vídeos. Faça comentários, participe. Até breve!